salve meu povo do Axé, sejam todos muito bem-vindos ao canal Apaixonados pelo Axé. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve e aciona o sino da notificação e deixa o teu like porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje o grupo Apaixonados pelo Axé teve a honra e a oportunidade de trazer aqui no nosso canal a doutora Adélia Mello, doutora, advogada, que vai trazer pra gente esclarecimentos sobre intolerância religiosa. Doutora, em nome do nosso grupo, eu tenho a satisfação de receber a senhora e de dizer muito obrigado, gratidão por se disponibilizar de estar aqui com a gente. A senhora vai ajudar muito a esclarecer o que a gente passa no nosso dia a dia. Nós do universo afro-religioso sofremos muito a intolerância e a senhora vai esclarecer e nos ajudar a nos defender, a saber quais os nossos direitos e como agir em uma situação dessa. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que digo obrigada, porque nós estamos aqui nesse mundo para realmente ajudar. E não só ajudar, mas também esclarecer muita coisa. Quando a gente fala em tolerância, a primeira coisa que a gente tem que entender o que significa essa palavra intolerância. Diga o medo. Medo de alguma coisa, medo de agredir, medo dentro de nós. Não estou falando medo no sentido do outro, mas o medo que nós temos às vezes de não aceitar o que seja diferente. E normalmente essa intolerância, ela não se abrange só na religião, ela se abrange em todos os aspectos possíveis e impossíveis. Mas como a nossa conversa aqui, esse pequeno bate-papo, é em relação à intolerância religiosa, a gente diz assim mesmo, é o medo de aceitar exatamente o costume, as maneiras, o posicionamento, as ideias, que é isso que a gente observa no nosso mundo atual. As pessoas não terem essa ideia, esse respeito. Aí vai a segunda questão, respeito. Será que nós sabemos respeitar? Por isso que eu digo, a intolerância começa conosco. Será que nós nos respeitamos? Será que nós realmente nos damos o posicionamento de dizer o que é certo e o errado? Quem somos nós? Eu sou da área do direito? Sou. Mas será que muitas vezes, será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Então, em todo momento nós temos que ter o bom senso. Então, para que tenha esse bom senso, infelizmente, nós no nosso mundo precisamos ter normas e regras. Por isso que já foi determinado a Lei 7.716 em 89, falando sobre exatamente a questão da discriminação religiosa. E quando ela foi alterada pela Lei 9.459 em 97. E, igualmente, em dezembro de 2007, teve o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Então a gente observa que há mudanças, sim. A intolerância de hoje, não. A intolerância vem há bastante tempo. Você que é da área de história sabe muito bem isso. Sim. Que desde a nossa época, no nosso Brasil nós fomos imposto a uma religião. Sim. Aí com a nossa Constituição, nossa primeira Constituição, intolerância, ou seja, tinha que ser aquela religião. Aí a gente pergunta assim, mas será que realmente todo mundo se sente bem em relação a determinada religião? Não. Mas nós precisamos respeitar. E quando eu falo em respeito, aí eu falo uma outra coisa que nós temos dentro da nossa área do direito, responsabilidade civil. E o que vem assim responsabilidade civil? Responde pelo teu ato. Responde por aquilo que realmente você acha que é o certo. Mas responde com responsabilidade. O que significa isso? É que quando nós somos atacados, depende da religião que você esteja, depende do teu credo, depende da tua maneira, depende do teu pensamento, você tem que, pelo menos, se colocar no lugar do outro. Em que sentido? O que é que eu estou fazendo prejudicando para o outro? O que é que eu realmente posso fazer de certo e de errado? Aí a gente vai dizer, mas na nossa Constituição, ela já nos assegura, sim, lá no nosso artigo 5º, todos nós somos iguais. E se nós somos todos iguais, nós temos a liberdade do pensamento, a liberdade da nossa religião, a liberdade do ir e vir, tudo isso está assegurado a ela. Então eu não posso realmente dizer que você está errado se eu não me colocar no lugar do seu lugar. Então é isso que nós precisamos ter quando a gente fala dessa intolerância, essa empatia, esse respeito, esse aceitar. E muitas das vezes a gente não aceita. E a gente não quer imposição. Só que quando a gente quer essa imposição, a gente tem que pelo menos respeitar e dizer assim, ei, eu estou me posicionando, mas eu estou ofendendo alguém. Logo, se eu estou ofendendo alguém, alguém vai me requerer uma indenização. Então, nesse momento é que eu digo que a responsabilidade civil está presente.
que é justamente o que a gente vai dizer, nossos atos ilícitos envolvidos dentro do ramo do direito, dentro do nosso Código Civil, que nos reporta esse sentido. No sentido de dizer, se eu prejudicar alguém, eu tenho que reparar. E nessa reparação, a gente vai dizer assim, o que é que eu preciso reparar? Aí eu digo, todas as pessoas que sofreram intolerância, o que elas precisam buscar? Eu digo, o seu direito. E que direito é esse? Aí eu digo, fazer as ocorrências policiais. Aí vocês vão dizer, é fácil? Muitas das vezes a gente tem até medo de passar na frente de uma delegacia. Ai, como vou ser tratado? Eu que sou de tal religião, eu que tenho ter pensamento, eu que não sou aceita na minha família, não sou aceita no meu mundo. O que a gente precisa fazer? Eu digo, primeiramente se respeitar. O que eu penso? O que é certo? O que é errado? E dali buscar exatamente dentro daquilo que você foi ofendido o seu direito. Então você vai e faz uma ocorrência policial. Dentro dessa ocorrência policial, que são os BOs, que hoje a moda tá, né? Tudo é BO, tudo é BO. Vamos fazer um BO? Mas é justamente porque é você colocar o posicionamento daquilo que você tá se sentindo ofendido. Por isso que eu digo que tem responsabilidade civil. Que a responsabilidade civil, o Estado em si só vai saber exatamente se você está sofrendo algum dano se você falar. Se você não falar, não tem como saber. Não tem como saber. Perfeito. Aí, então, depois disso, o que é que vai acontecer? Eu digo, daí começa os nossos processos, os nossos procedimentos. Depois de feito o BO, o que é que vai acontecer? Vão chamar, vão pesquisar, vão avaliar, vão investigar em todos os sentidos o que está acontecendo. Para quê? Para que a gente tenha realmente a consciência e o respeito. O essencial de tudo isso é respeitar. Respeita o teu próximo, respeita como ele anda, como ele fala, como ele pensa, como ele acha que é correto para ele. Deus foi tão maravilhoso dentro de cada um de nós que, eu digo, ele pôs uma coisa tão diferente e que a gente sabe lidar com essa indiferença, mas que a gente não percebe. Com nossas mãos. Nossos dedos são iguais? Não são. Mas nós precisamos da indiferença, dessa forma aqui, para quê? Para que a gente possa crescer. Então, no momento em que nós nos sentirmos ofendidos, nós podemos fazer as ocorrências policiais. Depois dessa ocorrência policial, aí começam os procedimentos. Que procedimentos são esses? As investigações. E depois disso, juntamente com a secretaria, o delegado que foi envolvido naquela ocorrência, ele vai fazer as investigações, buscar aonde foi essa ofensa, pesquisar aonde foi essa ofensa. Aí vocês vão perguntar assim, e ocorre muito isso? Tem. Tem realmente direcionamento? Tem. Mas o que a gente precisa entender? Tudo é tempo. E esse tempo não é no estalar dos dedos. É uma coisa bem passos lentos. Por quê? Da maneira que eu estou olhando aqui para ele, ele pode dizer assim, pá, ela está me julgando. Mas será que eu estou julgando? Será que eu não estou analisando o que ele vai pensar, o que ele vai falar? E assim acontece com as intolerâncias, principalmente nas questões religiosas. Tem que saber se foi um mal entendido ou se houve de fato um crime. Por isso que na nossa responsabilidade civil, a gente tem que dizer, foi realmente, cabe uma indenização ou foi um mero aborrecimento? E às vezes esse mero aborrecimento, as pessoas não querem entender. Por quê? Está machucada. Exatamente. Sim. E nesse machucado é que a gente precisa entender aí o que foi que eu fiz. E quem recebe, não esquece. Verdade. Quem faz, Verdade. esquece. E aí a gente precisa ter esse controle, por isso que às vezes a gente diz assim, a nossa justiça é muito lenta. Eu digo, não é questão dela ser lenta. Ela busca pegar todas as informações para que esse juiz... Para que ela possa ser justa, né? Para que essa pessoa que vai julgar, ela faça justiça. Aí diz, não, mas ele foi injusto. Não, ele está vendo o ângulo daquela pesquisa, daquela informação. Por isso que a gente sabe que todo momento que nós estamos fazendo qualquer coisa, nós precisamos estar observando. E a gente vai dizer, observando o quê? Será que nós somos capazes? Aí a gente começa, será que eu tenho medo de fazer isso? Será que eu realmente posso fazer isso? Então, nas nossas questões religiosas, acontece não só com a questão da Umbanda, mas acontece também com as questões do protestantismo, do muçulmano, intolerância tá... em todos os sentidos. Sim.
em todas as questões que a gente pode formalizar. Aí eu digo assim, já mudou? Já melhorou? Em muitos aspectos, sim. Mas ainda precisa transformação, eu digo, precisa transformação do ser. Esse ser que tem dentro de nós. Eu digo, buscar essa nossa luz interior e se colocar no lugar do outro respeitando. Por isso que eu falo, intolerância, responsabilidade civil e o respeito. Aí a gente vai dizer, e o dano? Onde é que fica isso? Eu digo, o bom senso. O bom senso é essencial nessa nossa questão, ali que a gente possa direcionar e vivenciar nesse nosso mundo jurídico em si. Doutor, eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora. Quando alguém me chama de forma pejorativa, né, uma entonação de voz agressiva, seu macumbeiro, é considerado isso um cabível de processo? Eu me senti ofendido, né? Agora vamos falar juridicamente. A senhora acha que dá para correr atrás, dá para ir buscar alguma coisa? O que a senhora pode falar sobre isso? Porque é o termo que mais a gente ouve, né? Seu macumbeiro, você é macumbeiro, né? Na rua chega a ter um vizinho que é afro, né? Chega de branco em casa, agora na rua de casa tem um terreiro, né? As pessoas falam isso, né? De forma pejorativa. E o que a senhora pode nos orientar a respeito disso? Eu digo, aí por isso que eu estava falando da responsabilidade. O que você realmente pensa? Você realmente é aquele macumbeiro que faz a coisa de forma ilegal ou você é aquele macumbeiro que faz a coisa do amor, da prosperidade, do conforto? Aí é que eu digo, é o que você tem dentro de você. Porque quando nós estamos falando em processo, por isso que eu falei que nós temos às vezes, a gente foi uma mera formalidade, foi uma mera perturbação, isso daí não vai dar indenização. Porque, às vezes, até a forma da gente estar conversando aqui, eu posso estar ofendendo você e eu não estou sabendo. Certo. Então, o que a gente tem que entender nesse nosso contexto? Todos nós sofremos intolerância. Por estarmos frequentando uma religião, por estarmos, às vezes, vestidos de uma forma diferenciada, por estarmos nos apresentando, falando as nossas ideias, que nem todo mundo às vezes aceita e concorda. Então, é isso que a gente precisa entender. Não é porque alguém lhe chama, você realmente está nisso daí, você precisa... Calma. Aí é que a gente observa que na nossa justiça, a gente diz assim mesmo, por isso que a nossa justiça hoje, ela busca chegar cada vez mais próximo da sociedade. Essa coletividade, essa comunidade. Que fileira? De verificar que tudo hoje, de 2002 para cá, depois que realmente formalizou todas as nossas questões de juizados, praticamente cresceu muito as questões de indenização. Porque no momento que estão te chamando, você é macumbeiro, você se sente ofendido, eu quero indenização. Aí eu pergunto, cabe indenização? Justamente essa a dúvida. Cabe? Cabe. O que foi que realmente te ofendeu do lado moral? Aí tu diz, ofendeu. Mas em que lado moral? Porque quando a gente está falando nesse lado moral, e estamos falando em responsabilidade, eu tenho o dano, a culpa e o nexo causal. Esse nexo causal é que vai te dar o valor de como realmente essa indenização se concretizou. Aí tu vai falar, como assim? Como te chamam de macumbeiro? Tu tens algum dano? Aí tu diz assim mesmo, mas eu sou. Não sou? Estou entendendo. Sim. Sou. Tem alguma culpa? Tu estás fazendo alguma coisa errada? Não, não tô. Eu sou credenciado, eu participo de tal local que está totalmente... Sou filho santo de tal casa. Eu tô lícita na coisa. Se esse meu ato é lícito, eu vou dizer, eu sinto muito, mas não cabe indenização. Foi um mero aborrecimento. Que no momento que eu falei, a pessoa estava naquele aspecto de estar se sentindo meio ofendida, meio... Entendi. No sentido de não estar no seu bom pensamento. Entendi. Então, é isso que nós precisamos entender, que cabe. Mas aí a gente tem que verificar o seguinte, não é porque alguém falou alguma coisa, eu vou lá na justiça e faço isso. Calma, doutores. Nós precisamos a todo momento nos colocar no lugar do outro, pressionar. Agora, se eu ficar uma coisa constante, aí a coisa já muda. Se for hoje, amanhã, depois, tiver anos de
difamando. Aí eu já saio do lado civil e já entro pro lado penal. Aí eu já saio dessa intolerância, por isso que a nossa intolerância é um crime. Porque eu não estou te respeitando você, o ser. Eu não estou respeitando o teu direito. Que eu também preciso entender que o meu direito termina quando começa o teu direito. E nesse nosso contexto é que nós precisamos a todo momento entender e nos colocar no lado do outro. Por isso que na nossa justiça nós temos as questões das mediações. As mediações são com que finalidade? Tentar compreender e apaziguar a coisa. Entendeu? Só que nós, hoje, por isso que a quantidade de processos hoje é muito grande em relação a indenizações, porque tudo cabe indenização. Todas as pessoas dizem, eu vou receber um proveito disso. Aí eu digo, mas espera aí, nós precisamos entender que proveito é esse. Ah, não, porque eu não gosto dele, sabe? Porque ele é macumbeiro aí. Não é assim. Nós temos que aplicar o direito, aplicar a norma, aplicar a lei de forma correta. Por isso que a nossa justiça é imparcial. Por isso que nós temos aquela faixa. Sim. Com que finalidade? Aquela âncora, aquela Balança. Com que finalidade? Eu digo justamente para quê? Para que eu não veja Seja imparcial, né? a coisa de forma como eu esteja sentindo, mas sim como a lei determina. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós que somos, às vezes, de determinadas religiões, de determinados credos, temos essa liberdade. Só que o que a gente precisa entender inicialmente? Você só se sente ofendida se você realmente quiser. Aí vocês vão dizer, mas aí a senhora está querendo dizer que nós temos que viver na paz e no amor. É isso que o Pai cria para todos nós. Perfeito. Deus nos dá essa liberdade. Então, no caso, eu só poderia procurar uma ação jurídica, ou seja, isso é cabível de processo, quando se caracteriza já de certa forma uma perseguição, né? Exatamente. Quando aquele meu vizinho, toda vez que eu passo, sair para trabalhar, lá vai o macumbeiro, não sei o que é o macumbeiro. Então, seria mais ou menos assim que a senhora... Só que quando eu faço nessa forma que você está falando agora, eu tenho que provar. Aí eu teria que ter aí por isso que eu digo, eu já tenho o lado do procedimento. Prova que ele falou. Aí eu gravei. De que forma tu gravaste? Que momento tu gravaste? Foi na hora que ele falou, mas tu estava já com o celular ligado? Se tu estava com o celular ligado, significa que tu já não estava com boa índole. Tu já estava naquela má vontade de pegar a coisa para formalizar o processo. Viu? Os pontos que a gente precisa ter cuidado no momento que a gente vai formalizar o processo. Sim. Por isso que é importante a senhora trazer isso pra gente, porque a gente é atacado, sim, a gente é perseguido e às vezes a gente não sabe como a gente pode fazer para nos defender, até onde o nosso direito vai, onde começa o do outro. Está sendo bem interessante isso. Inclusive, eu comentei com a senhora antes da filmagem sobre aquela situação de um irmão de santo que foi demitido após postar nas suas redes sociais uma foto dele caracterizado com as roupas da religião de matriz africana. O chefe dele, que era de outra fé, quando visualizou a foto, já ficou totalmente estranho com ele. 3 dias depois ele foi demitido sem nenhuma justificativa plausível, né? Não, só corte de gastos, enfim, uma justificativa não comum. E logo na outra semana ele já contratou uma outra pessoa para começar a trabalhar no lugar dele. Aonde ficou subtendido para ele que foi intolerância religiosa. E aí, o que a senhora me diz sobre isso? Aí é que tá. Como ele provar? Ele tem como provar? Não tem como provar. Não tem como provar. Então, se ele não tem como provar, juridicamente, é como se a coisa não tivesse acontecido. Porque no momento em que você se sente ofendido, você tem que provar essa ofensa. E nessa ofensa, você, além disso, você fazer com que esse procedimento se torne um lado processual. Fazer com que aquela prova seja concreta. E nessa forma de eu fazer a coisa concreta, eu fazer com que o meu direito crie força. Porque não adianta só chegar para ti, uma hipótese, e dizer, tu és um macumbeiro. Aí tu vai dizer, sim. E aí? Tens como provar? Não, não tem. No caso ali presente, a cidadã foi realmente demitida. Tá, ela soube que foi depois para admitir uma outra pessoa. Mas o próprio empregador dela disse, não fala nada, não prova nada. Sim. Se ela tivesse prova, ela poderia fazer isso? Poderia. Ir na Justiça do Trabalho, efetuar uma reclamação por dano moral. Que cabe um dano moral aí dentro? Cabe. Porque foi dentro da sua atividade, ela foi discriminada dentro da sua atividade, dentro da sua crença. Poderia? Poderia. Mas ela tem que provar.
Não e o grande problema é como provar. Aí a gente tem testemunhas, mas essas testemunhas... Ouviram e viram o quê? Ouviram de que forma tem essa relação de amizade. Porque você pode ser minha testemunha, mas nós dois somos muitos amigos. O que vai acontecer? A sua prova testemunhal não vai ter a mesma força do que aquele que só enxerga. Estava na hora ali e presenciou, né? Exatamente. Estou entendendo. E sobre aqueles casos, doutora, de... Assim, tem um centro, né? Tem um terreiro, né? Casa de santo, e aí vão pessoas até a porta, jogam sal, e até alguns casos, como aconteceu no Rio de Janeiro, né? E entram, inclusive tivemos também um caso aqui no estado do Pará, que foi em Ananindeua, em Curuçambá. Entraram dentro do terreiro, quebraram as imagens, quebraram tudo que tinha dentro do terreiro. Nesse caso, como a gente deve agir? É o procedimento de ir para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência? Fazer o boletim de ocorrência, fazer todas as investigações e dar prosseguimento. Porque quando você chega numa delegacia e faz uma ocorrência, não é só fazer a ocorrência e esquecer. Você faz a ocorrência e continua indo na secretaria da delegacia verificar como está o andamento daquela investigação. Porque o delegado ele tem 30 dias para formalizar aquela investigação. Aí ele pode prorrogar por mais 30, 60. E depois disso, ele vai para o Ministério Público. Esse processo vai ser distribuído por um dos promotores do Ministério Público. E o promotor vai analisar a situação. A primeira coisa que ele vai analisar, tem as provas? Tem. Então dá para eu fazer aqui a denúncia do lado penal. Entendi. Lado o sal na porta de um terreiro, ele já pode ser caracterizado como uma intolerância, alguma coisa do tipo, juridicamente falando? Juridicamente, não. Porque o que significa? Eu não sei quem colocou aquele sal. Aí eu tenho que ter prova. Alguém colocou. Se a casa de santo tiver uma câmera? Aí eu tiver as provas da câmera e sim. Aí eu vou identificar quem foi que colocou. E no momento que eu estou em identificação, essa prova ela é cabível. Aí a outra parte pode dizer assim mesmo, não, foi tudo montagem. Por isso que nós temos as nossas perícias judiciais. Que é para poder verificar que realmente a câmera estava filmando direitinho. A veracidade dessa prova. Perfeito. A realidade dessa prova. Entendi. Bom, gente, eu acredito que a gente já esclareceu bastante, né, sobre todas as dúvidas do universo da intolerância religiosa. Né? Intolerância religiosa é crime, porém nós temos que fundamentar caso a gente sofra essa intolerância, porque senão fica o dito pelo não dito, né? Exatamente. Então... E entre o provar e o direito, eles praticamente andam paralelos. Mas no momento que você prova, esse direito se fortalece no teu direito, essa prova se fortalece no teu direito e você pode dizer, ok. Eu vou trazer uma curiosidade, agora saindo um pouquinho do universo do direito e indo já um pouquinho para a espiritualidade, né? Como os nossos ancestrais eram sábios e sabiam que isso iria acontecer, que eles nos prepararam para não nos ofender. A gente vai receber críticas, a gente vai receber e a gente tem que aprender a lidar com isso, como a senhora falou, né? A gente tem que formar um escudo de proteção contra esses ataques, porque tem coisas que nem vale a pena a gente tentar, na lei dos homens, né, buscar uma justiça. É você deixar mesmo na mão do tempo, como a gente diz dentro da religião de matriz africana, na mão de Deus, para que essa pessoa possa entender que ela está buscando um caminho totalmente errado para ela, né? E eu ainda te digo mais, Deus é tão sábio que Ele nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Perfeito. Escolhe, o caminho é teu. Justo. O que você realmente fizer, a responsabilidade é sua. Eu estou aqui de volta para te dar o abraço e o aconchego. Deus é perfeito, né? E Ele diz, né? Nós somos a imagem e semelhança dEle e Ele nos deu poder. Exato. Poder de escolha é um poder inimaginável. Só que essa escolha a gente tem que ter, eu volto de novo. Qual é a tua responsabilidade? Qual é o teu direito? Qual é essa garantia da tua escolha? Perfeito. Doutora, a senhora enriqueceu muito, né, o nosso trabalho, a senhora pode contribuir de uma forma também inimaginável. Quantas pessoas eu acredito que vão estar assistindo isso e vão estar entendendo, se encontrando dentro do que a gente falou e tendo uma ideia do que fazer quando se deparar com uma situação assim. Então, o Grupo Apaixonados pelo Axé só tem a lhe agradecer mais uma vez por se disponibilizar de estar aqui com a gente. Pode falar. Eu só queria te dizer mais uma coisa, que quando você se sentir ameaçado por qualquer coisa, você pode ligar para as delegacias, que já tem dentro. O Disque Denúncia, a senhora Disque Denúncia. Nós já temos também dentro do Ministério Público as questões dessas intolerâncias,
que são os Isso aqui. índios afro, tem tudo isso. Por quê? Porque o nosso Ministério Público, ele abrange a defesa da lei. Sim. Ele estuda a norma do Estado. E seria a proteção do Estado. 181, o Disque Denúncia Normal Livre, ou 190, 190. CIOP. Aí eu É, digo que eu estou sofrendo intolerância religiosa, exatamente. explico toda Aí a situação, formaliza tudo formaliza. bonitinho, aí é direcionado primeiro para a área administrativa, que são as delegacias, para depois chegar na área jurídica, que é o Ministério Público. Legal, que curiosidade legal. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Espero Eu é que agradeço, né? Espero pela que oportunidade. vocês, né? Espero pelo menos ter Não, compreendido alguma eu em coisa. particular entendi e agora tenho ideia, né, de como agir. Espero que vocês tenham gostado, gente, da entrevista. Espero estar levando para vocês esse conhecimento, esteja sendo útil. Se você gostou, deixa o teu like. Se você tem alguma sugestão ou tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu não tenho vergonha não de perturbar a senhora e tirar essa dúvida com a senhora. Ok. Tá bom? Então qualquer coisa também, gente, que precisarem da doutora, ela está aqui à disposição. Obrigada. Tá? Acho que a comissão técnica sempre querendo fazer perguntas. Vamos fazer. Doutora, queria lhe convidar para um ritual nosso, que é o As de Vencer. A gente toda vez que faz uma entrevista, uma live, a gente estica o braço direito em direção às pessoas que estão nos assistindo e falamos a palavra As de Vencer por 3 vezes, finalizando com a palavra Axé, para que sempre a gente possa ter uma energia positiva e sempre sermos vitoriosos em tudo da nossa vida. Você não topa fazer com a gente? Sim, por Então favor. vamos lá? No 3. 1, 2, 3. As de vencer, as de vencer, as de vencer, axé. Doutora, muito obrigado, Gratidão. doutora. Gratidão, gratidão.